Palhetas. Distribuição Sinapse. Os Jardins do Paraíso. Ramsey, ou Os 5 Livros de Nizami, século XI. Manuscrito persa, Isfahan, 1619-1624. Biblioteca Nacional da França. Um grosso volume encadernado composto de 386 folhas grandes, de 23 centímetros por 36,2 centímetros. A maioria das páginas está caligrafada em caracteres árabes, em 4 colunas emolduradas. 34 páginas são ilustradas com pinturas em guache de tons vivos. Outras páginas são decoradas com iluminuras. O livro foi adquirido no século XIX de Teherã, capital do Reino Persa, hoje o Irã. Em 1877, a obra entra para o Departamento de Manuscritos Orientais da Biblioteca Nacional da França. O livro, intitulado Ramsey, que significa 5, reúne os 5 tesouros, isto é, 5 romances em verso do grande poeta persa do século XII, Nizami. Ele pode ser visto diante de seu protetor em uma pintura do manuscrito. Talvez influenciado pelas correntes místicas persas, Nizami deixou vários versos de estilo refinado. O segundo poema da obra, Khosrow e Shirin, conta as aventuras amorosas do príncipe Khosrow, que se tornará rei da Pérsia, e de sua futura esposa, a princesa Shirin, filha cristã da rainha da Armênia. Apenas 9 episódios desse longo romance são ilustrados com miniaturas. Shirin parte em busca do príncipe em seu cavalo negro Shabdiz. Ela para no meio do caminho e se banha em uma fonte. Khosrow a percebe pela primeira vez. Um procura o outro, mas não se encontram. Mais tarde, quando já era rei, Khosrow foi expulso do trono pelo usurpador Bahram. Vai então morar no palácio de Shirin. Ele passa vários dias com ela. Apesar de amá-lo, Shirin não cede a Khosrow. Durante uma festa, Khosrow enfrenta e mata um leão que se aproximara da tenda da cerimônia. Shirin refugia-se em Bizâncio. Ela continua resistindo a Khosrow, a quem ela ordena que vá caçar o usurpador. Khosrow casa-se com Mariam, filha do imperador de Bizâncio. Em seguida, declara guerra a Bahram, consegue vencê-lo e o mata. Mas ele sente falta de Shirin e manda buscá-la. Ela tornou-se rainha da Armênia e recusa-se a voltar. Shirin faz uma visita ao arquiteto Farhad. Ele construíra na montanha um canal e um tanque que estão repletos de leite de ovelha. O arquiteto está apaixonado por Shirin. Em outra visita, Farhad recebe Shirin e carrega nas costas, ao mesmo tempo, o cavalo exausto que havia caído e sua amazona. Khosrow, cada vez com mais ciúmes, envia um mensageiro que faz crer a Farhad que Shirin está morta. Ao receber a notícia, o arquiteto cai morto. Mariam havia falecido. Khosrow casa-se com a bela Shakar em Isfahan. Shirin, despeitada, pede aos céus que lhe tragam Khosrow de volta. Seu pedido é atendido. Khosrow chega ao castelo de Shirin durante uma caçada. Há um diálogo amoroso, mas Shirin ainda resiste.
Uma grande recepção. Um músico canta para Shirin. Um outro para Khosrow. Shirin finalmente aceita casar-se. O casamento é celebrado. Khosrow e Shirin unem-se em seu palácio, mas o pintor prefere mostrá-los em um jardim paradisíaco com uma fonte ao centro. Enquanto dormia ao lado de Shirin, Khosrow é assassinado por Shiroye, filho que ele teve com Mariam. Shirin rejeita as investidas de Shiroye e se mata com um punhal durante o funeral do rei. Nizami inspira-se em um personagem real que viveu mais de 6 séculos antes dele, Khosroes Parviz, o Vitorioso. Rei da Pérsia Sassânida entre 591 e 628, ele é, portanto, contemporâneo de Maomé. Ele havia sido o primeiro aliado de Bizâncio, depois seu inimigo. O imperador bizantino Heráclio acabou vencendo Parviz em Nínive. Este episódio é mostrado por Piero della Francesca em um de seus afrescos de Arezzo. 23 anos após a morte de Khosroes Parviz, os árabes invadem a Pérsia. A dinastia sassânida desaparece e o Islã substitui o culto de Zoroastro. O Islã impôs-se na Arábia a partir de 622, opondo-se ao culto dos ídolos e preconizando um monoteísmo absoluto. Deus não tem forma nem limite. Representar Deus seria um ato de idolatria. E representar um ser vivo, homem ou animal, não seria julgar-se igual a Deus? Assim, pouco a pouco, as figuras humanas foram banidas das construções religiosas e dos espaços públicos, mas subsistiram nos espaços particulares e, sobretudo, nas iluminuras dos livros. Até o século XIX, a Pérsia ainda não havia adotado a imprensa. O manuscrito é a única forma de circulação da escrita. O ateliê Biblioteca do Chá reunia ou fabricava cópias do Corão, crônicas, coletâneas de imagens ou tratados científicos. Foi por intermédio das traduções árabes que se transmitiram os livros dos filósofos, dos médicos, dos geômetras ou dos arquitetos da Grécia Antiga. Na biblioteca encontravam-se também os grandes clássicos da literatura persa, por vezes em múltiplas versões. A reputação do livro persa, seu comércio e sua exportação determinaram o surgimento de vários outros ateliês que podiam reunir calígrafos, encadernadores, pintores, papeleiros, tingidores, douradores, preparadores de cores. A partir do século VIII, o papel à base de fibras vegetais, invenção chinesa, disseminou-se por todo o mundo islâmico. O papel do manuscrito é o vergê, importado da Índia, e era dobrado em cadernos de 16 páginas. O mestre da obra decidia quanto ao mastar, isto é, uma folha de papelão ou de madeira sobre a qual se esticavam fios de seda. Em seguida, colocava-se o mastar sob a folha de papel e esfregava-se para que uma leve marca dos fios se imprimisse em relevo na página. O mastar determinava o riscado, o espaçamento das linhas e das colunas, as margens, as iluminuras e até as ilustrações. Textos e imagens eram por vezes dispostos sobre papéis decorados, coloridos, pintados, marmoreados ou salpicados de ouro. Prepara-se o manuscrito salpicando ouro em pó bem fino. Etapa seguinte, o jadval, uma sucessão de traços coloridos ou negros que formavam a moldura dos textos ou das imagens. Por alguns mínimos defeitos, saliências, emendas, é possível adivinhar que as linhas eram feitas com um tira-linhas cheio de tinta ou de guache. Os cadernos eram de responsabilidade do calígrafo, o kateb, que costumava ser também o mestre da obra. A tradição muçulmana considerava a escrita um dom de Deus, que a teria ensinado diretamente a Adão.
e a caligrafia a mais nobre das artes. A escrita, inicialmente retangular, foi seguida de caligrafias cursivas com grandes curvas, linhas grossas e finas, com maior ou menor extensão das linhas verticais. Ibn Muqla, ministro da corte abássida, codificou a caligrafia no século XI sobre bases geométricas. O calam é a haste de cana talhada segundo regras rigorosas. O ponto quadrado feito com a ponta do calam é a unidade de base. Serve para dar a medida da primeira letra do alfabeto, o alif, com uma altura de 3 a 12 pontos, variando segundo as escolas e os estilos. O alif, por sua vez, é usado como diâmetro do círculo no qual irão se inscrever as outras letras. Cada página comporta 4 colunas de 20 linhas de escrita. A poesia constitui-se de uma sucessão de dísticos dispostos em 2 colunas sucessivas. O conjunto do Khamseh contém, portanto, cerca de 30.000 dísticos. O manuscrito é em estilo nastaliq, tipo de escrita surgido na Pérsia no fim do século XIV. Segundo uma lenda, seu inventor teria visto em sonho Ali, o genro do profeta. Este lhe teria mostrado um voo de gansos selvagens, vindo a servir de modelo para essa escrita cursiva com linhas que se encadeiam, que parecem voar em diagonal ou formam desenhos de galões. O calígrafo assinou ao final de 4 dos poemas. A cópia destas páginas foi terminada no mês de Safar do ano 1034 da Égira do profeta abençoado. Ela foi feita pelo escravo pescador Abd al-Jabbar, a quem Deus absolve. São conhecidas várias outras peças deste célebre calígrafo, como um divã de 1620. O manuscrito apresenta muitas outras assinaturas, as de seus diversos proprietários, a do encadernador, que no século XVIII assina no centro de uma flor, e ainda a de um calígrafo do século XIX que escreve que olho algum jamais viu um livro igual. Uma ilustração de outro poema da coletânea mostra o avô de Khosrow andando a esmo pelo campo em companhia de seu vizir. Nas paredes de um prédio em ruínas, inscrições muito delicadas e poemas. Neste ponto, o pintor das miniaturas dissimulou a sua assinatura. Escrito pelo humilde escravo Haidar Colin Nakash no ano de 1032. O ano de 1032 da Égira corresponde a 1622-1623 da Era Cristã. 2 dos 5 poemas, dos quais Khosrow e Shirin, referem-se a uma aldeia perto de Bagdad, no Khorasan. Uma inscrição acima de uma porta proclama: quem quer que possua a existência é amigo de Ali e da família de Ali. Amigo de Ali disse Moheb Ali. Ocorre que Moheb Ali é o nome do rico governador de um distrito do Khorasan. Ele poderia ter trazido artistas do ateliê real de Ispahan. Mas a frase também poderia ser uma invocação. Ali é o genro do profeta, o primeiro imã, ao qual se atribui a tendência xiita do Islã dominante na Pérsia. Devido à sua qualidade, o manuscrito também poderia ter sido uma encomenda real. O Shah Abbas I transferiu a capital para Isfahan. Guerreiro, político astuto, o Shah também é um famoso construtor. Na arquitetura e na ornamentação de seu tempo, encontram-se vários motivos das miniaturas de seus pintores. Esses mesmos pintores também desenhavam padrões para tapetes, cerâmicas, madeiras ou tecidos. As imagens do manuscrito têm 22 centímetros de altura. Os personagens medem 5 centímetros. Os rostos, somente 7 milímetros. Seus olhos têm 1 milímetro de largura e as pupilas têm menos de 1/3 de milímetro. Algumas imagens de manuscritos persas ficaram na etapa do desenho. Eixos e arquiteturas traçados com régua, linhas várias vezes repetidas, colocação progressiva e equilibrada das formas ou das futuras superfícies coloridas. A pintura é um guache simples à base de água. A principal liga é a goma arábica.
A maioria dos pigmentos é comum a toda a bacia mediterrânea desde a antiguidade. Branco de cerusa, amarelos do ouro pigmento, do ocre amarelo e do açafrão, laranjas do minho, do realgar e do cinabre, lacas vermelhas vegetais ou extraídas da cochonila, lápis lazuli proveniente das montanhas do Badakhshan, azurita e índigo. Obtinham-se os verdes pela mistura do índigo e do ouro pigmento. A cerusa e o índigo davam um azul claro. A cerusa e o minho davam o rosa da carne. Lápis lazuli, cinabre e laca davam um violeta. O ouro e a prata, reduzidos em solução ou em folhas às vezes cinzeladas, eram muito utilizados. Fontes, rios ou canais pintados em prata oxidaram-se, ficando então escurecidos. A retirada de algumas lascas permite ver as camadas subjacentes, provando que o pintor preparava o fundo sobre bases lisas e claras. Sobre esse fundo, ele aplicava em seguida a cor. Só depois cuidava dos detalhes. Traços do rosto, roupas, flores, motivos dos tecidos ou das construções. Ele ainda repintava as linhas com tinta preta para reforçar os contornos de objetos e personagens. Certos motivos minúsculos e repetitivos deviam levar dezenas de horas para serem feitos. Uma única ilustração podia exigir meses de trabalho. Os artistas gostavam de dar provas de virtuosidade com pincéis muito finos. Daí a abundância de cabeleiras ou longos bigodes figurados pelo a pelo, penteados com penachos, tecidos ou tapetes com motivos delicados. Várias imagens mostram a posição dos miniaturistas e dos calígrafos no trabalho. A pintura, concluída e seca, era delicadamente polida até ficar lisa e brilhante como o esmalte. A cor é quase sempre arbitrária. O pintor procura jogar com uma grande diversidade de matizes, mas não busca, em absoluto, representar as nuances de um mundo real. Assim, na cena da fonte, o céu está pintado em ouro e logo abaixo há uma sucessão de cerca de 20 cores. Os pintores não figuravam as sombras, não se diferenciava o dia e a noite. Nem se praticava nenhuma técnica especial de modelagem dos personagens. No entanto, alguns objetos, como os rochedos, eram trabalhados com a ajuda de pinceladas de aguada, de modo a obter leves efeitos de relevo. O ponto de vista é sempre elevado, como se as cenas fossem vistas de uma montanha, de uma torre ou do céu. É uma espécie de ponto de vista divino. Às vezes, o pintor sugere planos sucessivos, mas ele não parece levar em conta o distanciamento. Os dois personagens, ou seu cavalo, têm o mesmo tamanho. As flores do primeiro plano são idênticas às do último plano. Não há atenuação das cores com a distância. Um edifício é um simples retângulo. O canal construído por Farhad é visto de cima, enquanto os personagens e a montanha são vistos de perfil. Na cena do casamento, os dois amantes estão de perfil, mas a cama, vista de cima, é apenas um retângulo. Este modo de pintar não é uma forma de ingenuidade, é uma atitude deliberada. Elementos de perspectiva já existiam em épocas anteriores, desde a Antiguidade Romana. E o pintor mostra que saberia aplicá-los. Por exemplo, no trono hexagonal de Khosrow, no teto do palácio e nos dois candelabros da cena do assassinato. Várias imagens ultrapassam seus limites. Esta abertura paradoxal do quadro tornou-se uma figura clássica da miniatura persa. Outra figura apreciada é a imagem dentro da imagem.
como os afrescos pintados nas paredes dos palácios representados, alguns evocando outros episódios do romance. As cenas de combate lembram talvez os grandes baixos relevos rupestres do Tak-i-Bostan, que narram caças e batalhas de Khosrow e de outros reis sassânidas, mas o pintor acaba transpondo-as para o seu século. Os cavalos possuem estribos. As roupas são do início do século XVII. Os gestos do combate são fiéis. Os pastores usam toucas da época. Na cena do leão, os cortesãos usam o chapéu da moda na corte do Shah Abbas I. Em contrapartida, muitos detalhes são tratados de modo pouco naturalista. É o caso das nuvens, pintadas como labaredas à moda das pinturas chinesas. Ou das árvores, às vezes estilizadas ao extremo. Enfim, como nas imagens bizantinas medievais, os personagens não são diferenciados de forma alguma. É com dificuldade que se identifica Khosrow no meio de seus cortesãos. Ou Shirin entre suas seguidoras. Contudo, o pintor tem a preocupação de fazer envelhecer o rei entre a primeira e a última imagem. Na Pérsia, como em outros países islâmicos, as proibições nunca foram absolutas. Para contornar os hadith, os princípios religiosos decorrentes dos preceitos do profeta, os pintores inventaram pouco a pouco um mundo imaginário. As cores puras e arbitrárias, a ausência de sombra, de modelagem, de perspectiva, as arquiteturas reduzidas a formas geométricas lembram o tempo todo a inverossimilhança desse mundo pintado. E se a representação não é realista, como pode estar contrariando as proibições? O próprio enquadramento aberto é uma espécie de interrogação. Será que os personagens e as formas do mundo representado poderiam passar para o mundo real? Poderiam sair do livro como fazem nos contos os gênios do bem e do mal? As margens são a prova de que existem dois mundos, o real e o da representação. Algumas interdições, no entanto, irão se impor com bastante vigor, sobretudo na Pérsia. A partir do século XVI, a figura do profeta é coberta por véus. No manuscrito é mostrado por 3 vezes o Mehraj de Maomé, sua ascensão noturna aos céus precedido pelo anjo Gabriel. Véus cobrem os 2 rostos. Ocorreram com frequência períodos de iconoclasmo nos territórios conquistados pelo Islã. Rostos de estátuas martelados, miniaturas com cabeças decapitadas com um traço de pena. O manuscrito foi preservado desses atentados. Apenas um acesso de moralismo em época indefinida atingiu a cena das núpcias. As partes nuas dos corpos dos 2 amantes foram borradas, talvez com a ponta do dedo molhada com saliva. O xiismo faz coexistir um sentido literal do Corão com um sentido oculto, ou até vários níveis de sentidos ocultos. Da mesma forma, os poetas persas gostavam de brincar com os significados secretos. Em cada época, buscaram-se alegorias nos poemas. O amante à procura da amante, o encontro incessantemente adiado, poderiam ser metáforas da alma buscando a fusão mística com Deus. É difícil encontrar esse duplo sentido nas imagens. Mesmo que não exista realismo nelas, as cenas contam sempre histórias de seres humanos bem vivos. A relação especial com as imagens teve ainda outras consequências. O manuscrito se abre em uma página dupla com iluminuras e cada um dos romances começa por um frontispício ornamentado. Os motivos principais são vegetais. São numerosas as metáforas de fertilidade vegetal no Corão, texto escrito no seio de um povo que vivia bem próximo de desertos estéreis. Hastes, gavinhas, flores,
folhas, florões estão entre as figuras mais frequentes das artes islâmicas. Estas formas ramificadas se desdobram em curvas e contracurvas, entrelaçando-se e formando cavidades e compartimentos. Estes se repetem por simetria paralela ou invertida, até compor grandes conjuntos em forma de tapete, com efeitos visuais surpreendentes. Alguns viram aí uma transcrição matemática do divino inspirada pelos antigos gregos. O prazer de uma geometria perfeita seria uma das fontes do belo. Outros pensam que essas imagens traduzem uma concepção atomística do universo, concepção também herdada dos gregos. Em uma natureza sempre idêntica a si mesma, a vontade divina imagina a cada instante os átomos da criação e os recompõe. Essas figuras de cores vivas que saturam todas as superfícies e traduzem uma espécie de horror ao vazio estão presentes em toda a parte. Construções recobertas de cerâmicas com motivos repetidos ou invertidos, curvas dos arcos ou das cúpulas desaparecendo sob a floração das muqarnas, tapetes com motivos que se encaixam e sempre se renovam. Voltas, espirais, entrelaces e arabescos de um mundo vegetal sobrenatural dão a última pista dessa variação gráfica. A imagem suscitada por esses dispositivos proliferantes é a do jardim. Invenção persa com sua área interna protegida, seus canais irrigando essências raras, seus quiosques e seus bosques propícios ao recolhimento. O jardim encanta os conquistadores árabes. Eles veem nesse jardim uma antecipação do Éden celeste prometido aos praticantes após a morte. O Jardim Paraíso está presente em toda a arte persa e na maioria das ilustrações dos manuscritos. São frequentes as alusões aos rios de água, de vinho, de mel e de leite do paraíso. Vegetação, tanques, riachos, tapetes de flores compõem esse local de sensualidade e espiritualidade cantado pelos poetas, todos impregnados por um sentimento místico. Além do mais, o manuscrito ornamentado com seu luxo, suas qualidades táteis e visuais, suas ilustrações saturadas de cores, oferecendo-se ao leitor como uma sucessão de jardins cercados, não seria ele próprio um paraíso? Quando ela fala, são 1000 perturbações inebriantes, 100.000 doces beijos que seus lábios merecem. Lábios de rubi, dentes puros como pérolas. Diante de seu rosto tão encantador quanto a lua, a razão se vai. E seus negros cabelos cacheados desatinam tanto o coração como a alma. Versão brasileira Audionews.